Fala pessoal do canal, tô começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma edição de Conan e uma edição que me surpreendeu, cara, uma edição que pode surpreender você também, que traz um material relativamente raro numa nova coleção que está começando agora pela Panini. Embora inicialmente ela nem tinha destacado muito isso aqui como uma coleção, mas saiu o volume 2 agora, então acho que é bem relevante que você assista esse programa, tá? Esse material aqui que tá em capa dura, tá? Papel couché, são 132 páginas de quadrinho, coloridas, tá? E trazem um material que tem uma certa raridade, porque a gente sabe que tem muito material do Conan sendo publicado atualmente, republicado, tem a coleção das bancas, né, de A Espada Selvagem, a gente tem os ônibus com a fase clássica da Marvel, mas nada disso tem as histórias que estão publicadas aqui. Nem nos materiais que a Mitos republicou alguns anos atrás, e nem em todas essas publicações atuais da Panini. Aqui a gente tem um resgate de duas histórias bem legais, com um contexto e um trabalho muito diferente, feito pela Panini aqui, que vale a sua atenção, tá? Então você vai conseguir esse material que saiu em março desse ano. Como eu disse, o volume 2 acabou de sair, já está à venda, tem internet, já tem até em algumas lojas esse material já disponível. E o volume 2 traz a adaptação do filme para quadrinhos, algo que acho que nunca foi relançado aqui no Brasil. Então é um material extremamente raro que está saindo agora de novo. E embora essa capa aqui possa te enganar, porque você sabe que essa daqui é a capa de A Espada Selvagem que a editora Abril publicava no formato magazine, embora ela tenha usado essa capa originalmente não era da Espada Selvagem de Conan, e sim da Espada Selvagem em cores, que é o objetivo dessa edição, tá? O material aqui saiu em duas edições, lá em 1977 e 1978, numa proposta da Marvel de fazer uma revista diferente, tá? Era para ser uma revista do Conan em cores e que também trouxesse alguns materiais extras no editorial, que trouxessem textos, que trouxessem reportagens, algumas coisas a mais para gerar valor, para agregar mais coisa. Era um conceito já de trazer extras em 1977 e que funcionou muito bem. E o legal dessa edição aqui da editora Panini é que essas duas edições elas estão aqui na íntegra. Todas as reportagens da época, todo o material extra que saiu lá em 77 e 78 estão republicados aqui. Isso é fantástico. Você tem um resgate histórico extremamente interessante, tá? Esse material, então, como eu disse, saiu em Marvel Comics Super Special, que ganhava o subtítulo de Savage Sword of Conan, né? A Espada Selvagem de Conan, toda em cores. Saiu no volume 1 em 77 e no volume 9 em 78. Essas histórias só foram publicadas aqui no Brasil uma vez cada uma, em A Espada Selvagem de Conan em cores, que a editora Abril publicou em 1987, no volume 1 e 2. Então essas duas histórias não são inéditas, tá? Mas elas só foram publicadas uma vez cada uma, lá em 87 pela editora Abril. Então é uma coisa que você não encontra em qualquer esquina, você não encontra todo dia, e não tem relançamentos desse material pra gente falar, não, mas ó, saiu ali no ônibus tal. Não, não tem. Esse material só tinha saído lá pela Abril e nunca mais saiu. Então existe uma grande raridade nisso. E o outro ponto que torna ainda mais rara essa edição é justamente essa questão dos extras, que da forma como está publicado aqui, realmente a gente nunca teve. Então é algo bem diferente, se torna um material bem diferente, tá? Essas aqui são as capas originais. Obviamente essa é a maravilhosa capa que foi usada em A Espada Selvagem de Conan aqui no Brasil. E como disse, agora já tem o volume 2 à venda, tá? Tem um efeito em verniz aqui, bacanão, tá? Aqui tem uma guarda maravilhosa, que é uma capa de página dupla, né? Uma capa dupla. Ó, mais uma arte aqui. E aqui dentro, cara, a gente tem, além do roteiro do Roy Thomas, que dispensa apresentações, né? É o criador do Conan moderno, é o criador do Conan Marvel. A gente tem a arte do John Buscema, que é fantástica. Chovendo molhado falar a respeito disso. E a gente tem dois artes finalistas, o Alfredo Alcalo, também gigantesco, e o Tônio de Zúñiga, tá? Então a gente tem uma galera de peso na arte, e a gente ainda tem as cores bem diferenciadas da Marie Severin, tá? O que acontece? Nessa época, a Marvel ela estava iniciando um processo de
tentar novas opções de cores, novas técnicas para colorir suas revistas. Obviamente o básico das revistas de super-herói continuava com as suas cores normais, aquelas cores chapadas e tal, da forma que se imprimia na época. Mas aqui, como era uma revista diferente, com uma proposta diferente, eles começaram a liberar algumas alternativas de cores. Então a gente tem aqui cores meio aquareladas, que deixam um visual muito diferente dos quadrinhos que a gente tinha ali nos anos 70, tá? São cores bem legais, a arte, como disse, é a arte do John Buscema, então dispensa apresentações. A gente tem essas cores aqui, ó, bem legais e bem diferentes, tá? Então o material tá muito bonito, visualmente é um espetáculo, né? Então, vou pegar aqui, ó. Buscema manda muito na arte. Então, a gente tem aqui um material visualmente tá diferenciado, porque a gente tem a arte espetacular com cores num estilo bem diferente, no estilo que a gente não vê hoje, né? São técnicas do passado e que, mesmo no passado, você não tinha isso aqui em abundância. A gente tinha, no normal, as cores chapadas. Aqui, o Roy Thomas, ele adapta 2 contos do Robert E. Howard, só que diferente do que ele fazia normalmente na Espada Selvagem, ele não pega 2 histórias do Conan. Ele adapta 2 contos de outros personagens, 2 contos menores, né? O Robert tinha uma produção enorme e ele pega 2 outros personagens e adapta para histórias do Conan. Obviamente levando para a era iboriana, levando para o contexto que se encaixa o Conan, mas não são adaptações de contos que você vai encontrar nos livros do Conan. Foram retirados de outros materiais. Então ainda tem aqui um algo a mais, tem um tempero diferente, tem uma criação ainda mais original do Roy Thomas, tá? Então a gente tem essas 2 histórias. A primeira história é uma história de piratas, uma história com um clima de terror, um clima de suspense muito legal, em que o Conan ele tá ali naquela fase corsário dele, naquela fase pirata dele, e que ele é abordado por um outro navio no meio de um confronto ali, após uma grande bebedeira. Conan, né? Tem que ter um pouco disso. Depois disso, ele acaba se metendo... Ele acaba se tornando, né, um prisioneiro de outro navio pirata, e ele vai propor ali um negócio da China para essa galera. Fala, não, eu tava indo buscar um tesouro numa ilha que ninguém sabe que tem um tesouro perdido num templo e tudo mais. Se vocês me pouparem a vida, eu mostro onde é que tá. E a partir dali a gente entra numa história com um clima de terror, um clima de suspense muito bom. Uma ótima história, um material bem legal e que tem que mostra essas possibilidades, essas vertentes do Conan. Não só ele não tá como um mercenário dessa vez, ele tá como um pirata, mas também numa história que tem um clima que ainda assim existe aventura, existe ação, mas ela tem um clima mais sombrio, ela tem um clima um pouquinho mais carregado para o lado do suspense. A outra história, a gente tem um clássico assim de Conan ladrão, né? Ele tá atrás de roubaram um mapa dele, um mapa que promete um tesouro, um ídolo de ouro com pedras preciosas de valor inestimável. Então ele está atrás desse mapa do tesouro e ele acaba, obviamente, se envolvendo com outros bandidos que não são nem um pouco confiáveis, e ele vai tentar encontrar esse tesouro. História clássica do Conan, seguindo todas os pormenores básicos do que a gente encontrava em histórias do Conan produzidas pelo Roy Thomas em 1977, 78. Material muito legal para os fãs, para a galera que acompanha há muito tempo. É ótimo, e é bom que é uma história rara, então existe grande chance que você não tenha esse material, e talvez até você nunca tenha lido. Para você que está começando agora a se aventurar no Conan também, é uma ótima oportunidade, é um ótimo material, e tu vai curtir bastante. E além disso, ainda tem todo aquele lado extra que eu falei para vocês, tá? A gente tem, ó, desde o início, um texto bem legal do próprio Roy Thomas, tá? Explicando sobre todo o processo dessa edição, de onde veio a ideia e tal. E ele falando, isso aqui é um material escrito décadas depois, né? Ele falando como foi o processo de chegar nessa publicação, qual foi a ideia por trás dela, tá? Mais uma página aqui com a arte maravilhosa aqui, beleza? E a gente tem aqui, então, as reportagens. Cara, e o legal é que, porra, olha só, isso aqui é a reportagem que saiu na época, falando a respeito do Robert E. Howard, do Roy Thomas. Então, ele contratou uma jornalista para escrever, né, umas biografias a respeito dos artistas envolvidos na edição. Então, bem legal. E aqui, cara, tem essa daqui que pra mim é ouro puro. Que é isso aqui.
Conan nas telonas, tá? O Conan, ele já tinha tido os direitos comprados para se tornar um filme, só que naquele momento a produção ainda não tinha começado a andar de verdade. Ela estava andando ali devagarzinho. O cara que tinha comprado os direitos, ele já sabia que ele queria colocar o Arnold Schwarzenegger, que era um ator totalmente desconhecido, mas ele queria o Arnold Schwarzenegger para ser o Conan. E ele tinha algumas dúvidas a respeito de que diretor que ele ia escolher. Então aqui uma reportagem que naquela época... Cara, o que a gente acompanha hoje nos filmes na internet, que a gente acompanha nos sites, nas notícias que a gente vai acompanhando de filmes... Hoje a gente tem muita informação a respeito de tudo, né? A gente já sabe, o filme vai sair daqui a tantos anos, já tá contratando ator, aí tem aquele alvoroço e tal. As informações corriam numa velocidade de um jeito diferente naquela época, né? Nem imagino como, não era nem nascido. Mas a gente está falando de uma revista que saiu em 77, um filme que iria sair nos anos 80, mas a gente estava lá com o produtor assim, comprei os direitos. O meu Conan é esse cara aqui chamado Arnold Schwarzenegger, que ninguém praticamente conhecia. Tem a lista dos possíveis diretores, realmente um daqueles assumiu ali. Mas os outros não, e eram ideias assim, completamente diferentes. Cada um deles que assumisse poderia levar para outros caminhos diversos. Ainda estavam escolhendo quem seria a atriz que ia participar. Porra, tinha uma galera de efeitos especiais sendo cotadas para participar do filme. Cara, é uma reportagem sensacional, cara. É algo assim que você não encontra, né? Não existe isso pra você. E tá aqui. E o legal é que dessa vez a Panini traduziu tudo. Então, todo o material que tá aqui está traduzido. Então, porra, é muito legal. Ó, tem um concept art aqui do filme, tem as fotos. Então, o material é legal demais, cara. É legal demais. E tudo foi republicado, ó. Então a gente tem aqui o índice original da revista, republicadinho aqui. Tem até a seção, meio que seção de cartas. Aí veio o mapa da Era Boreana. Tá republicado aqui, tudo com as cores como foram na época, tá? Então deixa eu botar lá no final, que a segunda parte também tem as reportagens, porque a segunda revista também teve. Então, ó, a gente tem o material aqui atrás também extra, os textos complementares são muito bons, tá? Porra, esse daqui é maravilhoso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem algumas coisas boas demais aqui. Mas isso aqui, ó, cara, isso aqui é um comercial que tinha a respeito da assinatura do Conan e tal, e tá tudo aqui. Então, a Panini tomou o cuidado de realmente colocar o material na íntegra e não simplesmente botar a história, tá? Então, as propagandas que estavam na revista, elas estão aqui. Então, essa edição aqui, para os fãs do Conan, é algo totalmente imperdível, tá? Acho que vale demais e acho que, porra, seja um fã, um leitor antigo ou um novo leitor, Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em cores, que a gente descobriu que é um volume 1, né? Embora não tivesse aqui nada muito indicando isso. É imperdível esse aqui, cara. Eu já tô doido para pegar o volume 2, que é a adaptação do filme. Ah, que edição sensacional. Sabia dessa edição? Já tinha lido? Curtiu esse material? Escreve para mim aqui embaixo o que você achou. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido. Eu espero que você volte outras vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre, tá? Se você for comprar essa edição aqui na Amazon, use o link do Barba que está aqui embaixo, que você ainda ajuda o trabalho do canal. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.